Fala, galera! Hoje eu tô um pouquinho rouco, mas para esse convidado aqui, não poderia deixar passar, né? Grande convidado, parceiro, na verdade, quase que um irmão nosso aqui, que é a consideração que a gente tem por ele a longa data, né? Então, aqui recebendo aqui, Vinícius, obrigado. Grande Vinícius Custódio, lá de Rondônia, Ariquemes, um cara excepcional. E aqui a gente vai falar um pouquinho, ouvir um pouco aqui da história dele, cara, muito bem relacionado, muito bem conhecido no nosso meio aqui do agro, né? Então vamos ser, a gente vai trabalhar aqui bem livre, né? Bem real, porque é isso que ele entrega muito no dia a dia dele, é a realidade mesmo do que ele vive. Então, Vinícius, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço o convite mais uma vez, né? Vinícius sempre está aqui, a gente ontem fizemos o lançamento da collab TXC RAM, e ele foi um dos convidados e sempre quando a gente faz algo aqui para TXC, a gente sempre coloca ele aí nesse convite, porque é um cara que está com a gente aqui desde o início da TXC. Vinícius, como eu falei aqui, a gente vai falar aqui na realidade, a gente vai seguir copy nenhum, né? Que é o que você não segue, não tem padrão, né? Vinícius, hoje assim, antes de falar do Vinícius hoje, acho que nem vou usar essa palavra com você, influencer, porque na verdade você é um cara que gera conteúdo mesmo da vida real mesmo. Mas assim, conta um pouco da sua história, quando você foi para Rondônia, como que foi tudo isso, entendeu? Eu sei que foi o seu pai, né, o velho Roy Custódio. O velho Roy que foi para Rondônia. Conta um pouco aí. Então, o velho Roy foi para Rondônia, né? Eu fui junto também quando eu tinha 1 ano de idade, isso em 85. E desde lá, então, a gente foi para Rondônia e acabei ficamos lá até hoje, né? Fui só sair um período para estudar em Maringá. Fui fazer faculdade de veterinária, eu sou veterinário também. Quase não posto isso, né? Mas eu sou veterinário também. E eu fui fazer faculdade em 2002 e voltei em 2006. E aí estamos instalados lá em Rondônia e, se Deus quiser, não queremos sair de lá, não. Ô Vinícius, o que a gente vê muito, por exemplo, lá, até no seu Instagram, é ArasJV, mas para quem às vezes enxerga ali a sua rotina diária, não é apenas um Aras, porque você cria cavalo, mas assim, cara, vocês têm confinamento ali, tem confinamento, vocês têm a piscicultura, agora você já está com a produção de café também, de feno, então fala um pouco porque assim, são vários segmentos, várias atividades dentro como eu te falei, às vezes a gente enxerga o nome Aras, mas não é só um Aras, né? Vários segmentos ali de atividade que você está trabalhando ali dentro. Exatamente. É que ficou Aras porque eu comecei, né? Instagram, Facebook, tudo como Aras, entendeu? Eu comecei no Facebook e no Instagram como Aras em 2011, se não me engano, se não me falha a memória. E aí era uma atividade que, assim, era bastante parte do meu dia era no Aras, entendeu? Era tipo, vamos falar aí umas 6, 7 horas do dia era no Aras. Como a pecuária na época nossa era bem extensiva, então não tinha tanto serviço na fazenda, e eu me dediquei e acabei ficando conhecido, e, né, tudo isso que aconteceu na minha vida, de relacionamento, de conhecer gente, de crescer, de tudo que aconteceu, a ligação é muito forte com o cavalo. O cavalo me proporcionou isso, entendeu? E a gente fala isso aqui na TXC, que tipo, os relacionamentos que no início que nos trouxe aqui também, hoje a TXC não é uma marca somente Western, é uma marca agro, mas parte desse relacionamento grande também iniciou com o cavalo. Exatamente, eu tô aqui hoje por conta do cavalo. Sim. Quando eu conheci o Rubens, né? E então tem esse negócio, Vinícius Aras JV por conta do Aras, quando eu criei o Instagram e comecei a fazer. E é até incrível falar, mas quem me conhece antigamente sabe que eu corria do microfone de uma câmera que você não tem noção. A hora que o cara não falava de jeito nenhum. Não falava de jeito nenhum. Isso aí, eu lembro dos eventos que meu pai fazia, sempre gostou de fazer dia de campo, prova de ganho de peso, não sei o quê. O povo vinha filmar eu aqui no mundo, ó. Corria mesmo, não falava não. E hoje tô aí fazendo vídeo e fazendo palhaçada.
mostrando o dia a dia e autório. Ô Vinícius, e por exemplo, o seu pai, o seu custódio, vou falar nem velho Roy. Não, o velho Roy. Ele anda por onde ele anda, aí o povo já grita ele no aeroporto, ô velho Roy. É um cara, eu conheci, tive o prazer de conhecer ele, é um cara ímpar também, que, tipo, visionário, né, que a gente falou, por exemplo, do café. E assim, o que seu pai enxergou em Rondônia lá em 85? O que você percebe hoje? Cara, pelo que ele fala, né, e o que a gente sabe também, as condições que eles tinham no Paraná, eles eram 7 irmãos, e as condições que tinha no Paraná era muito fraca, era tipo, tinha uma lojinha, mas todo mundo tinha que sobreviver daquilo lá. Seu pai foi lá. lojista, né? É, foi lojista 35 anos, se não me engano. Fomos uma referência de comércio lá na nossa cidade, era magazine, sabe, vendia cama mesmo, banho, calçado, chamava São Luís Calçados, mas envolvia tudo de casa, de roupa de casa, roupa para pessoa, calçado, mas o forte era calçado. E foi a loja, se eu não me engano, foi 35 ou 36 anos. Era a referência da cidade. O povo queria saber como é que estava o comércio, ia lá na São Luís ver. Então, ele veio do comércio, né? E hoje virou só agro, né? Só pecuária, fazenda e agricultura. Mas ele veio do comércio. E lá no Paraná, ele conta que tipo, as condições eram fracas, não tinha muita gente para sobreviver daquilo lá, e ele falou, vou embora. E aí falaram para ele de Rondônia, ele foi para Rondônia trabalhar que nem a gente fala, ele não chegou lá puxando a cachorrinha chegou puxando ele. Só tinha, era eu e a mãe e mais nada. Era o que tinha. E ele foi para trabalhar de vendedor numa loja, e aí começou a vender bem, ele era na filial, né? Ele começou a vender bem e ele era comissionado, e aí começou a vender mais que a matriz, tal e coisa. O cara mandou ele embora, ele montou a loja e virou dono de loja. Isso em 85. E aí ele se tornou, através da loja ali, ele já começou depois com a fazenda? A fazenda. Eu acho que às vezes até eu tenho um pouco de influência dele ter começado na fazenda, porque ele nunca foi de fazenda, a família nunca teve fazenda, nada, sabe? Nunca teve nada. E eu sempre gostei, desde criança, de cavalo. Minha mãe fala que, tipo, eu nunca tinha visto um cavalo e eu falava que eu gostava de cavalo. E eu ia pra fazenda dos amigos, sabe? Eu tinha uns amigos que tinham fazenda e eu ia pra fazenda. Nessa época não existia nem energia lá, pô. Nós passava a semana lá, nas fazendas dos outros e tal. E daí acho que também por ser uma região lá de fazenda, acho que as duas coisas, né? Um pouco eu e o lugar fez ele comprar a primeira fazenda. Comprou de sócio, eu lembro que comprou de sócio, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E foi aí que ele começou. E aí chegou um ponto que o que ia produzindo foi investindo em fazenda, chegou a hora, pegou e encerrou a loja. E hoje, por exemplo, que a gente voltou das atividades lá, é que vocês, como eu falei, vocês têm confinamento, vocês têm os touros PO, tem a parte de cavalo também seu lá, que você tem uma criação disso, tem a piscicultura, tem agora o café. Como que é esse dia a dia dentro dessas atividades lá, tanto seu como do seu pai? Ô Neto, eu vou falar um negócio pra você. Até 2 anos atrás, até a gente brinca aqui, né, quando não trabalhava e tal, só ficava mexendo com cavalo. E até 2 anos atrás não era bem tranquilo. De 2 anos pra cá, tanto é que não tá sobrando nem tempo pra me montar mais. O tempo que a gente vai pro Aras hoje é pra me dedicar com as minhas meninas. E vocês hoje estão com um crescimento muito grande. Estão num crescimento grande, Tá bem corrido, mas graças a... Eu tô da época da minha vida, assim, mais feliz. Tô trabalhando, eu saio de casa às 5h30 da manhã. Tá vendo um resultado muito grande. Exatamente. O produzir é muito bom, né, cara? Sim. É exatamente o lema aqui, né? Produzindo para quem produz. Só quem produz e que faz o negócio, que a hora que dá certo, só quem faz para saber a satisfação que é, né, cara? Cada projeto que a gente começa, que a gente faz e dá certo, igual você falou agora do confinamento, a gente está implantamos ano passado, agora estamos melhorando, temos piscicultura, o café, meu pai, ele, igual você falou, sempre foi visionário das coisas, ele chegou um dia para mim e falou assim, vou plantar café e vou comprar um trator de esteira. Eu falei, moço, para que você precisa de um trator de esteira aqui na fazenda? Não precisa. Não, vou comprar. E café, moço, você tá doido, vai mexer com café, que dá trabalho demais. Isso há quantos anos atrás? Não, isso faz 3 anos e meio, 4 anos atrás. E foi uma acertada tão grande que quando a gente
plantou o café, tava R$ 650 a saca. E aí já era bom. Era muito bom. E aí o negócio estourou, foi a R$ 2.000 a saca esses dias. E aí eu falei pra ele, quando ele comprou, eu falei assim, ó, a hora que você morrer, eu vou pegar esse trator de esteira aí, vou empurrar esse pé de café tudo, porque eu gostava de boi, né? Nunca gostei de agricultura, assim. Gosto de trator, de maquinário, mas... Você respeitou, mas não via aquela visão que ela tem. De jeito nenhum. E aí hoje eu que tô tocando o negócio. Então, até hoje encerrou lá um plantio, né? E 32 hectares que a gente estava implantando agora. Encerramos hoje. Ô Vinícius, como que é a sua rotina ali que você divide entre família, até porque isso é muito forte, a gente se fala muito, eu e você, nós três, na verdade, junto com você, a gente se fala muito, a gente tem muita liberdade, e aí eu já até te falei isso do que você mostra ali dentro, como eu te falei, dentro da sua rotina, mas também o quanto você está presente na família ali, por exemplo, as suas duas meninas ali, as suas duas filhas, que já competem, já montam, já está ali no dia a dia da fazenda. Como que você divide essa rotina aí, ou coloca também muita família dentro da sua rotina? Então, antigamente eu tinha mais tempo para elas, eu gastava mais tempo com elas, e assim, eu falo isso para vários amigos meus, que a gente precisa estar disposto a gastar o tempo e ter a paciência de gastar os tempos com o filho, né? Você é pai também, você sabe como é que é. E eu vejo amigo meu que mexe com fazenda, que tem trabalho próprio deles, que não pega o filho e leva junto porque não quer ter o trabalho de ficar cuidando lá. Porque o ambiente de trabalho, você precisa ter cuidado com a criança. Só que se a gente levar ele novo lá para dentro, eu tenho certeza que foi isso que meu pai fez e deu certo. Eu agradeço demais da conta tudo que meu pai e minha mãe fez comigo. Eu não ia para fazenda, mas eu ia para dentro da loja. Entendeu? Eu cobria horário de almoço. Eu gostava de computador e gosto até hoje de tecnologia. Eu cobri horário de almoço quando implantou o computador, acho que em 94, de lançar mercadoria no computador, entendeu? Não era, ninguém sabia mexer no computador. Você sempre foi curioso para isso. Sempre fui curioso. Então eu fui para dentro do negócio sempre. Final de ano, dezembro, que era loucura, correria, ia pro pacote, entendeu? Eu sempre tava no negócio. Seu pai também te trouxe? Sempre. Do trabalho, né? De saber ali de onde vem. E aí eu tento fazer a mesma coisa com a minha filha. Na verdade, eu faço até mais, eu acho, que meu pai fazia, porque na época eles trabalhavam demais da conta e não tinha tempo. E era feio o negócio. Só que eu tinha mais tempo antes, 2 anos atrás, igual eu falei. Eu pegava elas, ia pro Aras, 3 horas da tarde, ia mexer com boi no pasto e tal. Hoje tá um pouco menos o tempo. Eu levo só de tardezinha para treinar. Mas assim, final de semana, por exemplo, domingo, se precisar trabalhar, eu vou trabalhar. Mas eu faço questão de estar com a família lá no Aras, da gente fazer nosso churrasco, juntar nossos amigos, né? Que é a família do Aras, que a gente chama, que dá lá acho que uns 6, 7 casal com os filhos. Então, criar esse ambiente para essa molecada sem celular, entendeu? Divertir, brincar, ir para cachoeira, jogar bola, andar a cavalo, fazer tudo que tem para ser feito lá. E brincar na terra, brincar na lama, chuva. E eu acho bom demais da conta. Eu tento carregar ela sempre que possível, entendeu? Até dia que dá de tarde, às vezes. Hoje eu tô indo pouco da parte da tarde, mas sempre que eu vou na parte da tarde, eu carrego elas para fazenda também, para mostrar as coisas. Ensinar a mexer com boi no pasto, ensinar a pilotar um trator. Já desde novinho fazendo, né? Tanto é que a minha de 6 anos já pega o Jeep lá e sai andando para todo lado sozinho. Às vezes é desenrolada demais da conta. O Vinícius, e que momento, por exemplo, você falou em 2011, você criou ali o Facebook, o Instagram, e que momento, assim, claro que você criou isso sem pretensão nenhuma, certo? Mas em que momento que você viu que aquilo ali se tornou um negócio grande? Porque hoje você, como eu falei, você é conhecido nacionalmente, onde você vai, a gente passa aqui, todo mundo te conhece dentro do nosso meio, né? Hoje você já passou aí mais de 300 mil seguidores, hoje você é um cara que gera muito conteúdo e que tem muita visualização. Hoje a gente troca aqui muito, hoje você já criou quase que uma receita dentro e que você não depende disso, mas você criou mais uma fonte de receita. Que momento que foi esse, Vinícius, que você enxergou e falou, cara, isso aqui já... Ô Neto, igual eu falei pra você, eu sempre gostei de tecnologia. Computador, eu falava, se eu não fosse fazer veterinária, eu ia ser ou engenheiro ou negócio de ciência de computação, alguma coisa. Eu gostava muito. É que depois que eu fui para a faculdade eu desliguei um pouco, mas agora estou voltando de novo. E eu sempre fiz vídeo,
sempre filmei, sempre fui tirar foto, sempre, tipo, desde a era digital é que eu perdi muita coisa por causa de um HD de um computador meu que queimou, que na época que queimou também não tinha esses OneDrive, essas coisas que tem hoje, esses Google Drive e tal. E eu perdi muita coisa, mas da era digital, de quando lançou câmera digital, essas coisas sempre tive, sempre fui filmando. E eu, acho que em 2008, 2007 ou 2008, eu criei um canal no YouTube e comecei a postar vídeo e tal. Aí criei Facebook, mas era assim, para ver os amigos, né? Você acompanhar, você ter os amigos ali. Sem pretensão nenhuma, nunca quis. Nunca quis o que aconteceu hoje, entendeu? Até porque você falou que você nem gostava de uma câmera, né? Eu nem gostava de jeito nenhum, sempre atrás da câmera, sempre. E até hoje, é mais, acho que 95% das minhas postagens é atrás da câmera, não fica aparecendo. Isso aqui que eu tô fazendo hoje aqui, não saía nada, eu ficava aqui na frente, não falava nada. E hoje não tem tanto problema fazer ao vivo ou filmagem, qualquer coisa, tá tocando de boa. Mas foi sem pretensão nenhuma, e hoje, graças a Deus, tá estourado, né? Que fala, entregando só no Instagram hoje, estou entregando para mais de 40 milhões de pessoas, 40 milhões de visualização por mês, entendeu? É como se eu estivesse entregando 3 vezes mais do que sua base de seguidores. Então. Mas eu acho que é muito isso que a gente tá falando, né, Vinícius? De você mostrar a sua rotina real, né? Sim, tudo que eu posto ali no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu, tipo, quase não uso o YouTube. Mas no YouTube, por exemplo, eu tenho 167 mil inscritos. E é um negócio que eu nem uso muito, mas sempre que eu posto alguma coisinha. Mas tudo que eu coloco é tudo vida real. Não tem, é tudo que é de verdade. Não é essas coisinhas que a gente... alguns influencers que a gente vê aí. Lá eu posto certo, posto errado, deu errado, nós posta também, deu cagado, nós dá risada, porque vai resolver o quê? Ficar bravo quando acontece coisa errada. Eu tava vindo pra cá. Como você diz, não tem o que fazer. Tem que fazer, né? Eu tava vindo pra cá, o pneu da caminhonete me fura, meia-noite. A sorte que eu tenho as ferramentas pé de seco, né? Você tem FF, que você falou? FF. Fé e ferramenta. Aí já desmonta aqui, entrei lá mesmo, já trocou o pneu, cheguei em cima da hora, mas deu certo. Ô, Vinícius, e que momento assim... Que momento não, na verdade. O que algo assim que essa visibilidade te proporcionou, que você falou, cara, isso que eu achei bem bacana, sabe? Um reconhecimento ou algo assim. Cara, vou falar pra você. Esse reconhecimento é muito massa. Hoje eu tava lá na loja, o cara andou 200 quilômetros pra vir tirar uma foto comigo, você acredita, não? Olha que coisa, cara. Não dá, até, tipo assim, até a gente emociona um pouco, que é foda isso aí, tipo, sou lá da Rondônia, do fim do mundo, né? Tipo, eu até brinco. Aí no Brasil, eu sempre falo do Goiás, de São Paulo, Paraná, eu brinco, né? Porque isso é brincadeira, viu? Vocês não vão achar que eu tô falando mal do meu estado, porque eu não saio de lá por nada. Sei lá do fim do mundo, que nem a gente fala. Chegar aqui em Goiânia, o cara andar 200 km pra vir tirar uma foto com você, pô, isso é foda, mano. Isso é foda. Muito. É foda, tipo, chegar, ser convidado por vocês pra vir aqui participar de um evento da RAM, entendeu? De um evento nacional, vamos falar assim. Coisa que aconteceu ano passado em Las Vegas. Tava em Las Vegas, na final mundial lá. No mesmo dia, 3 pessoas me reconhecer pelo trabalho que eu faço, de Instagram, de cavalo, entendeu? Ô Vinícius, isso marcou muito, tá? Quando a gente estava conversando, acho que foi na coleção de outono que você veio também, você veio até com o Pedro, parceiraço nosso aí também, Pedro Militão, um abraço, meu querido. Um abraço, Pedrão, faltou você aqui ontem, hein, rapaz? Pois depois eu te falo. Vinícius, eu lembro de você falar que, tipo assim, vocês fizeram a viagem aí na Trip TXC, que foi você, o Natan, o Rubens e acho que... O compadre Rodrigo. Isso. E que vocês foram lá Você topou o Tough Cooper lá e o cara te pediu pra montar Puta merda, essa aí na régua. No cavalo. Tipo, a gente foi pra viagem... Cara, né? é uns tipos de experiência, não, olha, né, cara? Arrepia tudo, velho. A gente foi pra viagem... Pessoal, quem não sabe aí, fala quem é Tough Cooper. O Tough Cooper é 4 vezes campeão mundial de laço de bezerro, filho da lenda, Roy Cooper. Tipo, é um cara que tem mais de milhões de ganhos lá laçando nos Estados Unidos, né? E você laça. E eu laço bezerro. E eu... Por essa mexida, por Instagram, pela internet, né, pela mexida dos cavalos que eu aprendi a fazer, eu consegui chegar em vários lugares desse nível, entendeu? Eu tenho, já fui convidado pelo Codiou, que é 8 vezes campeão mundial, para ir na casa dele, para ajudar eles. O cara manda vídeo para mim dar opinião sobre o treinamento de cavalo.
Sabe, eu cheguei nos lugares que esses caras que eu tô falando, tipo o Codiô, ele é como se fosse o Pelé, cara, Sim. do negócio, Sim. entendeu? O Tuff, a família dele é como se ele fosse, eu foi o cara que revolucionou o negócio. Então a gente via esses caras na televisão, ia lá assistir, eu vou a Finals desde 2008, ia lá assistir esses caras, os caras eles eram nossos ídolos, pô. Os ídolos, na verdade. Era tipo assim, igual um cara quer conhecer o Cristiano Ronaldo, que gosta de futebol, eu queria conhecer esses caras. E tipo, você viu o cara lá de longe passando. E hoje o cara tá te mandando igual o Tuff. Monta no meu cavalo aqui, dá uma... E aí a gente ia, ficava no mesmo hotel que os caras estavam, pra ver se via os caras, tirava uma foto e tal. E hoje, o cara desse chamar eu pra ir na casa dele, sabe? Eu tá lá nos Estados Unidos. O cara veio que eu tá lá e fala assim: você pode vir aqui em casa? Você tá louco, igual essa da viagem. A gente tava na viagem, aí a gente não tinha programado esse rodeio. No primeiro dia eu entrei lá, falei: ó, nós vamos ter que rodar 1.400 quilômetros pra nós no rodeio, mas esse rodeio aqui é o rodeio. Rodeio na grama, mais tradicional que tem lá. E aí nós fomos pra esse rodeio. Chegou lá, o cara vira pra mim e fala: viu, você não quer montar no meu cavalo aí? Dentro do rodeio que eu tinha sonho de ir, era o único rodeio que eu não tinha ido ainda. Tinha sonho de ir lá naquele negócio, o cara pega lá e fala pra mim montar. Eu fiquei montado lá a tarde inteira dentro do rodeio lá, tipo, o povo competindo e eu lá no meio. Falei, não dá pra acreditar. Depois que você começa a conhecer as pessoas, aquilo fica natural pra gente, né? Uhum. Mas esse lugar de chegar aí foi muito massa. Chegar nesses lugares, né? Ô Vinícius, e teve algum momento assim que hoje, como eu te falei, que você acaba expondo muito, né? Sim. E acaba também expondo suas ideias, seus ideais, porque é muito real isso. Chegou algum momento assim de você receber algum tipo de... Acho que pelo que eu te conheço, crítica para você, isso não vai mudar em nada. Mas chegou algum momento que você falar, cara, tô meio cansado disso aqui ou não? Ô Neto, falar pra você assim, teve umas 3 vezes que eu meio que dou uma enjoada, assim, de ficar... Porque eu tento dar atenção pra todo mundo que me segue, entendeu? Eu respondo todo mundo, às vezes não respondo respondendo, mas eu curto um comentário, um negócio, porque eu acho assim, a gente tem que... Se tá disposto a gastar energia com isso, a gente tem que gastar energia com pessoas que te elogiam, né? E te comentam e tal. Mas às vezes eu dou uma enjoada de ficar tendo que responder, entendeu? Porque a rotina... trabalhoso. A rotina minha... como eu falei, você não vive disso. Né? Eu não vivo disso. Você tem a fazenda com várias atividades. Várias outras atividades. Tem as suas filhas, a sua esposa, sua família, seu pai, todo mundo ali, sua mãe, para dar atenção. Né? Para dar atenção. E aí eu ainda gasto, ainda faço isso. Aí, assim, mas de desistir, nunca. Eu vou falar para você que eu acho que... Eu sempre falo isso para meus funcionários lá, para os colaboradores nossos, que eu nunca desisti de alguma coisa. Tudo que eu quis fazer até hoje, eu fiz. A gente até brinca aqui, quando o Rafael foi gravar o Pros lá, que foi um conteúdo com vários profissionais, assim como foi com o Pedro Militão, foi com você, com outros profissionais, o Periquito e tal. E aí o Biazinho conta que, tipo assim, não, mas não foi difícil? Falei, não, peguei, fui lá e fiz. Você é muito disciplinado, né? Muito. Eu sou, tipo... Acho que é uma coisa que a gente tem muito em comum. Às vezes eu até me ferro por conta disso. Tipo, hoje eu até conto pra turma. Eu tive problema no joelho, hoje eu tô de boa por causa da academia e tal, mas eu tive problema no joelho porque eu operei o ombro, o médico falou, 10 meses você não tá cavalo. E aquilo querosene, e porque eu não podia fazer o que eu mais amava, cara, que era montar cavalo e treinar. E aí aquilo foi meio que, quando eu vi, eu tava meio querendo dar, acho que uma depressão, sabe ou não? Porque eu não podia fazer o que eu gostava, eu tava meio sem propósito. E aí eu falei, rapaz, eu fui no médico depois de uns 30 dias, eu posso começar a caminhar? Porque daí já ia começar a mover. Pode. Mano, com 30 dias eu tava correndo 10 km todo dia. A disciplina é foda. 3 meses eu fudi os 2 joelhos. Porque aí você foi além. Porque daí foi além, não descansava. Tinha dia que eu acordava chovendo 5 horas da manhã, ia correr 5 km, voltava de noite, ia correr 10. Tipo, em 3 meses, cara, eu perdi, acho que 10 quilos. Aí eu falo sempre, a obsessão vence o talento. Entendeu, não? Eu perdi 10 quilos tocando a vida do jeito que eu tava. Eu bati 100 quilos, voltei para 90 quilos, só correndo, tocando a vida normal, churrasco do jeito que a gente pode fazer mesmo, e pinga, entendeu? Ô, Vinícius, e voltando aí no cavalo de novo, né? Você tem... Fala um pouquinho disso, conta pro pessoal, na verdade, acho que você já falou isso nas suas redes sociais, mas vamos
vamos falar um pouco aqui você ganhou aí esse título de mago dos cavalos. Mago dos cavalos, de bruxo. É. Então, isso aí, recebi esse título, mas não tem nada a ver com isso. É só, tipo, a galera... Tem uns que acham que é bruxaria mesmo, e tem outros que acham que não é, e no final da história é só a linguagem do cavalo, entendeu? Você entender, eu tive o prazer... Ó, pra você ver como são as coisas. Eu tive o prazer de conhecer um cara como que... tem coisa que não tem explicação, é só Deus mesmo. O meu criatório era conhecido como os cavalos brabos, porque eu tinha aprendido que um potro não se devia mexer, ele só devia ser mexido com 2 anos de idade, certo? Então, quando eu te vendia um potro, chegava uma onça na sua casa. E aí eu era conhecido desse jeito. Que é uma mentalidade lá de trás, né? Lá de trás. E aí nesse... Porque acho que a mentalidade que tinha que com 2 anos que você podia montar. Mas... não, é que falava que estragava, entendeu? E aí, esse cara que me ensinou apareceu lá por conta disso. Só que ele não foi lá para me ensinar. Ele foi lá atrás de comprar um potro, porque nos ranchos que ele passou tudo, todo mundo falou assim, não, você tem que ir lá no Vinícius, que lá os cavalos lá é mais barato, porque os cavalos é tudo brabo. E aí esse cara apareceu em casa. E esse cara apareceu em casa e tal, ele chama Ney. Ele nem gostava, ele falava assim, quando ele me ensinou, ele falava assim, não fala meu nome, não sei o quê, depois ele não tem mais problema com isso. Mas você chegou a mostrar ele nas suas redes sociais? Já mostrei, já tentei até fazer um projeto junto com ele, para ajudar ele, entendeu? A gente fazer um negócio para ele, porque ele, cara, dos caras que eu conheci até hoje, ninguém tem o conhecimento que aquele cara tem de cavalo, de linguagem, entendeu? Ele é longe do segundo. O que eu vi ele fazer. A história acho que é melhor, não sei se dá pra gente falar aqui ou não. Não, pode falar, fica à vontade. Assim, o que eu vi ele fazer lá em casa com o meu garanhão, e era um leão. Meu garanhão era um leão, um polo. Ele é linhagem Caltro, né? Ele pegar... O que aconteceu? Eu tive um cavalo antes e deu laminite por conta da minha brabeza que eu tinha com os cavalos. Os cavalos eram bravos porque eu era brabo. O cavalo é o reflexo da pessoa. Sim. E aí nesse cavalo, irmão, eu falei assim, esse aqui eu vou devagar. Nesse vou devagar, o cavalo me dominou. Entendeu? O cavalo, tem 3 tipos de cavalo. O líder, o liderado e o que é aceito nos 2 grupos. Então, basicamente é isso, são 3 tipos. E esse cavalo é muito líder. Esse cavalo, eu nunca vi ele deitado, na base. Ele é o tempo inteiro pronto para qualquer coisa. E esse cavalo me liderou. Então ele virou um leão lá dentro de casa. Ele virou o chefe mesmo. E esse cara, primeiro dia que ele foi em casa, mas não foi esse dia para ensinar. Ensinar foi depois. Aí ele foi lá atrás de um potro. E ele muito humilde. Eu até brinco, eu falo para ele, você chegou em casa, parecia um colezeiro, pô. Sabe, simples demais da conta. Mas eu não sei explicar para você a energia que aquele cara tem. E aí eu peguei, comecei a andar com ele no ar e tal, e dali um pouco ele não me ajoelhou lá perto de umas éguas, a égua rodeou ele, eu falei, rapaz do céu. Eu falei, que é isso? Aí esse cara começou a chorar. E isso no piquete? No piquete. Aí ele começou a chorar e não sei o quê, mas daí tava uma mistura de emoção dele estar lá junto com aquele cavalo, que ele era um apaixonado pelo cavalo. Já fazia muito tempo que ele não tinha esse contato, assim, então... E a emoção dele também, porque ele me contou depois que aonde ele passou, ninguém desprendeu o tempo de pegar ele, mostrar por conta da simplicidade dele, sabe? Eu peguei, fui, mostrei, ele falou, cara, no meio do caminho, ele falou, não perde seu tempo comigo não tem dinheiro pra gastar aqui não. Eu falei, não, moço, vamos ver os trem. Aí fomos mandando, não sei o quê. Vou dar uma resumida. Aí ele foi embora, no outro dia me mandou uma mensagem agradecendo, ninguém nunca tinha recebido ele daquele jeito e tal. E aí eu fui procurar saber quem era. Ele é de Paraná. Eu falei, bicho, fiquei sabendo. Eu fui saber quem era. Disse que ele domava uns cavalos. Eu falei, disse que você doma uns cavalos e tal, manda um vídeo aí pra me ver. Quando ele me mandou o vídeo, né? Tipo, um negócio... eu achei que ele era bruxo mesmo. Eu achei que aquilo era bruxaria. Ele montado num cavalinho pé duro, cara, fazendo as coisas que os cavalos bons nossos não faz. Entendeu? Montado no pasto com o fio na garupa, sem entrar e pulando touca a 1000 por hora. E guiando o cavalo fazendo tudo, só no corpo, assim, ó, como se fosse na mente mesmo. Aí eu peguei e liguei pra ele. Você é muito curioso. E eu, curioso, falei assim, ô Ney, é o seguinte,
aquele potro que eu tinha para vender aqui, eu vou mandar ele para você de presente. E eu peguei e mandei esse potro para ele. No desenrolar do trem, eu mandei esse potro brabo para ele. Com um dia, ele já me mandou uma foto em cima de um morro, em cima do cavalo montado. No outro dia? No mesmo dia que chegou o cavalo lá. Potro? Aí com tipo... Aí você já ficou mais encabulado. Não, daí eu falei, puta merda, como é que faz? Só que eu não fui atrás de pedir pra ele me ensinar aquilo, nada. Porque, tipo, era massa, mas não despertou curiosidade. Passou aí um mês e pouco, ele me manda um vídeo falando assim, o cavalo chamava Liro. Ô Liro, vem aqui. Aí o Liro tava lá, o Liro vem andando e para do lado dele. Vem aqui que eu vou mostrar você pro Vinícius. Aí filmou o Liro. Ô Liro, fica aí. Ele saiu andando, daí foi lá do outro lado da cocheira assim. Ô Liro, vem cá, o Liro. Mês e pouco depois de eu mandar um cavalo chupo pro cara. Eu falei, não, isso tá errado. Enfim. Você foi ficando mais curioso. E aí fui despertando a curiosidade. No resumir da história, ele tava montando um ranchinho lá na cidade, numa terra de um amigo dele. Tentou fazer esse rancho, não deu certo. Furou poço artesiano, não deu água. Plantou capim, não nasceu. O cara, dono da terra, quebrou pra eu vender a terra. E aí ele pegou e voltou lá em casa e me devolveu esse potro. Devolveu, Vinícius? Devolveu. Chorou aqui, trem, né? Porque cara, que é foda. Daí, eu tava em 2019, isso aí foi, acho que 2018, se acontecido aí do potro. Em 2019 eu tava nos Estados Unidos lá com a minha esposa, quando ela foi ganhar a Alice, né? A Alice nasceu lá. Aí ele me mandou uma mensagem, falou, eu tô encerrando mesmo aqui o negócio e eu tenho aquele cavalinho turdido que eu te mandei o vídeo e eu queria te dar ele, eu queria ver se você queria esse cavalo e tal. E não tem custo nenhum, vou te dar. Eu falei, na hora, né? Falei, puta merda. Lógico que eu quero, só que eu só vou aceitar se você vir fazer a entrega técnica. Eu falei, tem a mensagem aqui até hoje. Eu falei, só se fizer a entrega técnica, senão não quero não. Porque eu vou ter uma Ferrari, não vou saber dirigir, o que adianta? E aí foi esse dia que esse cara foi, moço. Eu tava nos Estados Unidos, pedi pra... daí foi lá. Ele pegou, chegou em casa. Daquele modelo, o garanhão tava solto no piquete, assim, do lado tinha outro piquete. Ele entrou dentro do piquete, assim, e foi conduzindo esse cavalo de longe. Ele levou o cavalo no canto lá, assim. E ele movimentava, vou pôr ele pra trás. Ele movimentava esse cavalo só no corpo dele, cara. Coisa de louco mesmo. Ele, tipo, ele sabe a linguagem do cavalo e aí ele pegou, pôs esse cavalo no canto lá, mandou soltar umas éguas e mandava o cavalo ficar no canto lá, tipo, primeiro contato. Um garanhão. Um garanhão. E brabo, né? E brabo. E esse cavalo se mordia lá no canto, assim, se mordia de raiva querendo sair. E aí ele soltou umas éguas aqui, largou esse cavalo lá, foi lá e colocou a mão na régua e falou, aqui eu que sou o garanhão, seu bestão. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu doido com aquilo, né? Ele virou pra mim e falou assim, ó, eu escolhi você pra me ensinar o que eu sei. Falei, puta merda. E aí foi, cara. Daí ele foi em casa, sei lá, acho que umas 6 vezes, assim, de passar. Tipo, ele é policial civil. Ele tocava o plantão dele. Ó, pra você ver a disposição desse cara me ensinar. E não queria aparecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele, tipo assim, você não fala quem eu sou. Acho que não queria incomodação. Cara, a história dessa aí dá um livro, né? Então. E ele pegou e não queria aparecer de jeito nenhum. Peguei. Tentando voltar aqui. Aí ele, vou te escolher. Eu escolhi você pra ensinar o que eu sei, só que eu não quero aparecer de jeito nenhum. E aí, como eu sou focado pra caralho com o negócio, o cara, primeiro dia que foi, já me ensinou a base da linguagem. Como conduzir um cavalo com o corpo, como se você fosse outro cavalo, entendeu? Me ensinou a observar o comportamento dos cavalos. Que é o que você falou aí, de líder, de liderado, isso, e o que tá no meio dos dois. Me ensinou a observar isso, entendeu? Você observar quem é que manda, quem é que não manda. Observar quais são os comandos que eles dão, que uma égua dá pro um cavalo, pro potro, para fazer as coisas, entendeu? E aí como eu sou tarado, né? Peguei e falei, no mesmo jeito que eu fui correr, eu fui pra esse negócio. E aí deu pandemia. Bem nesse período, né? Isso foi em 2019. E você já tinha pegado, sei lá, umas 3 aulas com ele? Daí ele foi umas 2, eu tava falando, ele trabalha na policial civil. Ó, pra você ver a disposição que esse cara teve pra me ensinar.
Como que é Deus mesmo que põe. Paraná. É. Ele acabava o plantão dele 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, ele montava num ônibus, cara. Viajava 200 quilômetros. Eu pegava ele lá, ou ele pegava 4 horas da manhã. Eu sei que eu pegava ele 6 horas da manhã. E aí ele ficava 2 dias. Tipo, ele veio a primeira vez... Vocês ficavam o dia todo? O dia todo. Não parava nem pra almoçar. Era tipo de 6 horas da manhã até 10 horas da noite. De não aguentar andar no outro dia. Só que nós tocava 2 dias, aí ele montava no ônibus e ia embora. E aí, tipo, daí eu já comecei a ver as coisas diferentes. Comecei a observar os bichos diferentes e já mudei totalmente a minha postura. Tipo, antigamente tinha fama de bater em cavalo, não sei o quê, não sei o quê. E hoje as pessoas até hoje acham que aquelas coisas que aquele cavalo faz é judiando deles, entendeu? Não tem nada a ver. Hoje a coisa que eu mais fico puto é judiar de um cavalo, entendeu? Não tem porquê, hora nenhuma, ser judiado do cavalo. Tem que ser feita as correções. Só que as correções tem que ser dosadas, entendeu? Tem que ser dosada e na hora certa. Mais que... O cavalo aprende com repetição também. Mais ou menos. Eu tô falando que eu ouço. Não, né? mas não é. Não é. Não é por repetição. Quanto mais repetir, mais fica chato pra ele. Aí não fica legal. Tem esse... Entendeu? Por isso tipo lá assim, vamos supor hoje que eu tô mexendo com tambor por causa das meninas. O ideal seria um treino, no máximo 3 passados. E você vê nego matando cavalo, em volta tambor, viu? Quem é que gosta de ficar fazendo a mesma coisa? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então nem sempre é por repetição. Não, ele vai... Tipo assim, lógico que a repetição, mundo aprende por repetição. Isso. Mas você vai repetir mais com bem menos do que ficar, como você falou. O que o Ney me ensinou é o seguinte, a gente tem que pegar esses cavalos, por exemplo, a linhagem dos meus cavalos, que é uns cavalos quentes, a gente trabalhar a cabeça deles, que é o que ele ensinou para mim, a linguagem, trabalhar a cabeça deles, porque o que acontece? Na hora do estresse, ele não consegue pensar. Na hora do estresse, ele não consegue pensar. Então, você precisa ensinar ele a pensar na hora do estresse. E aí é onde entra, que é a varinha, com sacolinha. Não é acostumar com a sacolinha. É como se você mostrasse para ele ou tentasse ensinar para o cavalo uma inteligência emocional. Exatamente. Ele, na hora do apuro, ele fala assim, não preciso fugir. Eu não preciso fugir, o Neto é meu suporte aqui, entendeu? Na hora que apurar o negócio, porque a hora que você... é o seu inimigo. O Neto o que meus cavalos entendem, que eu acho que eles entendem hoje comigo, é que, tipo assim, aonde eu quero levar, eles vão. Eles falam assim, eles confiam em mim, eles não vão falar assim, não, ele não vai me pôr furado, entendeu? Sim. Tipo, eu não vejo ninguém com cavalo em cima de árvore igual eu coloco. Né? Então, e aí, isso tudo, depois na modalidade, nas coisas, faz o cavalo... Na hora do estresse, do som, de barulho e coisa, faz o cavalo pensar melhor do que os outros cavalos que não são preparados desse jeito. E nada mais não tem nada a ver com bruxaria, só linguagem e saber trabalhar isso no bicho. Ô Vinícius, e até um dia a gente conversando aqui, aí você falou, cara, eu recebo proposta todo dia para criar uma clínica de esporte, para workshop, para entregar isso. E aí você falou, cara, não é tanto meu foco isso, como a gente falou, né? Você tem a propriedade, tem a família e tudo, mas até hoje ainda as pessoas te procuram muito. Sim, não, é difícil um dia que nego não pergunta se eu dou curso, você entendeu? E assim, hoje eu até dou, inclusive eu tô dando curso hoje, só que o que eu acho que vale, o conhecimento que eu tenho, as pessoas às vezes até acham que eu sou louco, mas hoje o cara me pergunta, quanto que é um curso seu? Eu falo, não, é 150 mil uma semana. É muito dinheiro. Mas é porque, como você falou, você não depende disso, né, cara? Então você teria que parar tudo que você produz, como a gente falou, que você tem uma propriedade, que você tem várias atividades dentro dessa propriedade para fazer isso. Né? Então... E outra, quem mais faz o que eu faço? Não é me achando agora, tô sendo realista, entendeu? Quem mais faz o que eu faço no Brasil hoje? Porque assim, no Brasil e no mundo, né? Tem várias pessoas que fazem, mas no Brasil tem muito cara bom do chão, não sabe montar. E tem muito cara bom de montar que não faz do chão. E eu consegui juntar isso aí, entendeu? Não, porque você via aquele povo que fazia com as coisas no chão lá, maior que o cara vai montar, ele não sabe andar. Porque é o tipo de comando. É o tipo. Um comando chão. Mas tipo assim, o que eu percebi é que se você fizer a parte do chão, depois fica muito mais fácil para entender montado.
Só que são habilidades diferentes. Eu já tinha de montar, sim, já era boa, né? Quando esse cara apareceu, eu já tinha vendido cavalo treinado caro. Eu já tinha atingido muito mais do que eu pensava. Sim. Tudo que vem acontecendo é tudo muito mais. Mas porque você também é muito disciplinado, né? Talvez se o Ney fosse ensinar para outra pessoa, talvez não teria mesmo não teria aproveitamento que você teve pela sua disciplina. Ó, pra você ver, o Ney ficou pedindo vídeo para mim, deu montando, deu treinando, eu não sabia nem da capacidade dele de nada. Ele ficou pedindo vídeo para mim, para analisar como era o negócio, 2 anos quase. Você acredita? E aí foi a hora que ele falou assim, ó, você tá aqui, vou colocar o celular agora. E foi realmente o que aconteceu. Eu devo, quase 100% do que aconteceu comigo no meio do cavalo ao Ney. Entendeu? É eternamente grato a ele. Igual eu falei pra você, tentei fazer um projeto junto com ele, da gente dar curso, entendeu? Fazer um negócio legal para ajudar ele também, porque eu tenho certeza que isso aí ajudaria ele financeiramente. Só que a galera quer as coisas de graça, cara. Difícil, você entendeu? E aí você vai se dispor a ensinar um negócio. Lógico que a gente vai melhorar muito a vida de cavalo, melhorar a vida de gente. Só que a gente vai ensinar um negócio que só a gente sabe. Pelo mesmo preço que os outros cobram. Não pode. E não é uma coisa como você falou. Como você falou, só nós sabemos. Porque, como você falou, pouquíssimas pessoas que têm esse quase que um dom, na verdade, né? E que consegue. Porque às vezes a pessoa tem o dom, mas não consegue transferir. Uhum. E o Ney conseguiu transferir isso para você, né? E aí isso não é um lugar que o cara entra ali no YouTube e digita lá como domar um cavalo. Né? Não, até tem curso. Mas não tem nada relacionado a isso. E aí você vê, eu soube de cursos online que pessoas fizeram e tal, e o cara vendeu um curso de R$300, 1.000 pessoas comprar. Entendeu? Que 1.000, desculpa. 300 pessoas comprar. Não paga o que o cara gastou para fazer o negócio. E essa leitura, essa linguagem, no vídeo não dá para passar, porque tudo é muito do momento ali, sabe? O que acontece ali, você tem que acudir na hora, você tem que fazer na hora. Então, no vídeo não dá para mostrar isso. Entendeu? Tem que ser na hora, na pegada. Eu, assim, eu tô com uma aluna lá agora, hoje, que eu dou aula de tambor junto com as minhas meninas. A evolução que essa menina teve, o pai dela chegou para mim e falou assim, ó, eu queria que você treinasse minha filha. Eu falei, cara, eu não posso, eu não tenho tempo. Eu não posso marcar um compromisso com você tal hora e falar que eu vou vir aqui ainda mais agora, né? Loucura que tá a minha vida. E ele foi, insistiu e foi oferecendo dinheiro, e aí chegou uma hora que, era um bom dinheiro já. E eu falei assim, rapaz, eu vou ter que me esforçar mais do que eu tô fazendo, ter o tanto de problema que eu tenho. Hoje eu toco mais de 50 peão na fazenda todo dia. E eu ter que chegar de tarde e lidar com isso. Porque o dinheiro era um bom dinheiro. E aí eu fiz um combinado com ele durante 6 meses. Essa menina, no rodeio esse ano, ela não conseguia fazer o percurso com o cavalo dela. A dela ia no primeiro tambor, até na primeira passada, trombou na cerca. Só com um cavalo fantástico, que estava com defeito por conta de como estava sendo uma série de fatores. Só que o cavalo era muito bom. Eu tinha visto ele numa prova um tempo antes lá, até falei pro pai, nem sabia que era pai dela. Eu vi ele torcendo, eu falei, rapaz, esse cavalo, sua menina é bom, hein? E aí essa menina não conseguiu fazer a prova, cara. E ela tava chorando lá e eu... Você falou que tava com a Ferrari na mão, mas não tava dando pra conduzir. Eu falei pra ele essa semana, ela tinha uma Ferrari e sabe quando sai pilotando, fazendo assim? E não conseguia. Aí eu peguei e ela tava chorando assim, e aí eu falei, não, filha, não chora não, o tio vai falar, calma, o choro não resolve, igual eu falo pras minhas, né? A minha começar a chorar, eu já dando logo, falou, ó, pode parar. O choro não resolve nada não, se resolvesse era outra história. E aí eu fui ajeitar e eu fui falar pra ela, ela virou pra mim e falou, tio, ninguém nunca falou isso pra mim. E aí eu fui lá e tal, dei uma ajeitadinha, não conseguiu passar do mesmo jeito, porque ela chegou na hora, ela tava com trauma já e tal. Enfim, passou ali uma semana depois do rodeio, que eu faço rodeio lá também. O pai dela veio e tal, aí combinamos. Cara, isso foi em agosto. Até agora, todas as provas que a gente foi, ou ela ganhou ou ela ficou em segundo lugar. Parabéns, cara. Parabéns pra ela, eu parabéns pra eu você não também. Pus a bunda em cima do cavalo.
O que eu queria dizer é o seguinte: eu consigo transmitir esse conhecimento para a pessoa, entendeu? Eu tenho feito isso com as minhas meninas. Eu acho que elas montam muito bem, elas têm um conhecimento. Também. Sempre que vai em prova, a gente sabe que eu te acompanho muito. A Martina esse ano teve uns problemas com o cavalo principal dela, machucou, e aí ela não conseguiu pegar confiança no outro cavalo, ela não andou muito bem esse ano. Mas assim, o conhecimento que elas têm hoje, a Martina pega um potrinho, doma ele de cabresto, pega um potrinho novinho lá, ela sabe fazer o processo, ela faz. Você tá conseguindo. E ela faz com gosto. Tem dia que a gente chega, os dias que eu vou mais cedo, ela pede para ir lá pegar, deixa a égua separada, ela vai lá, pega a égua, traz o potrinho, pega e faz um negócio que eu já ensinei. Então, eu consigo transmitir isso. Já ensinei, Natan Queiroz esteve lá em casa, aprendeu bastante coisa. Funcionário meu que passou em casa, quem quis aprender, eu ensinei. E garanto para você que eles vão viver melhor por conta desse conhecimento que eles tiveram. Agora, quem não quer, eu também não quero, vou fazer o quê? Pessoal, que história, hein? Tá? Livros e livros aqui. Parabéns, Vinícius, pela sua história. Vinícius, pra gente ir aqui já caminhando para... Nós ficou só falando de cavalo. Não, mas é uma história que, como eu te falei, é uma na verdade, a base minha veio disso aí. Isso, né? Mas é uma baita história que prende. Eu tô preso aqui. Né? E olha que eu já sei de quase todas essas histórias, porque, como eu falei, a gente se fala muito. Vinícius, agora falando de Vinícius e TXC, Vinícius, o que você vê muito? Porque você está até próximo, mas também está longe da gente, né? Está fora dessa transformação da TXC nesses 10 anos, porque a gente desde o início desde com a gente aí de parceria. Cara, cada vez que eu venho aqui eu me surpreendo mais, né? O negócio tá tipo assim, não tem jeito de falar aqui para vocês como é que é a TXC hoje. Os caras são abençoados demais, vocês são abençoados demais. Tanto de gente que vocês proporcionam melhorar de vida, né? Eu acho que isso tanto de pessoa que a gente vê aqui hoje trabalhando, né? O que vocês cresceram é tudo também dedicação de vocês, né? A Deus primeiramente, sim, mas o que vocês são 3 caras diferentes. E eu fico muito feliz hoje, tipo assim, a galera nem sabe, mas eu não tenho, eu não recebo nada deles. A única coisa que eu recebo é a amizade que eu tenho com eles, e o que a gente vive. E tem muita gente até que fala que eu tenho que cobrar e que não sei o quê. E eu, tipo, viu, pra mim isso não é a principal coisa. A amizade que eu tenho primeiro com o Rubens, o Biazinho, que é choco, parado, e eu também sou choco, não vai dar certo, o Neto. E pra mim, essa amizade que eu tenho com vocês, e ver esse crescimento de vocês, pra mim, é muito satisfatório. Eu sou uma pessoa que eu fico feliz demais com o crescimento dos outros. A gente sabe isso. Por isso que eu falei até que todo evento, a gente tenta ao máximo ter você aqui com a gente. E quem me conhece sabe que eu não sou blogueiro igual os outros que ficam. Às vezes eu venho num evento desse, eu podia fazer muito mais coisa. Eu acho que eu podia fazer muito mais coisa, só que eu não acho que é um conteúdo que fica legal quando eu faço, entendeu? De ficar blogueirando e tal, igual a galera faz. Mas eu acho que de alguma forma eu acrescento no negócio e com certeza. Sempre, né, sou o mais natural possível e acho que a galera gosta disso aí, né, de ver que o negócio é real. Mas a TXC é só sucesso, né, cara? Só sucesso. O crescimento aí da TXC nos últimos 10 anos. Da gente ver as primeiras bonezinhas, primeira camiseta, e hoje você vê andar na rua. Você é um cara que eu posso abrir aqui, que, cara, você é, como eu falei, muito sincero. Você fala, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu acho feio, acho que isso aqui não é a cara da marca. E sempre você tá ali falando com a gente também como um consumidor. Né? Sim, sim. Porque você é um cara que viaja muito, você vai lá 3, 4 vezes nos Estados Unidos. É um cara que tá sempre ali, antenado nas coisas, né? Sim. Como você falou, você é curioso. Então, assim, você sempre tá junto com a gente ali, ajudando de alguma forma sempre, né? É igual a gente tava gravando mais cedo, né? Já postei no Instagram aqui, falando sobre a calça. Né? Participei desde... Cara, foi feito acho que tem. Acho que desde 2019, 2020 que a gente mexe nesse negócio de calça, eles mandam, eu experimento, aquele negócio. Ajusta. E agora, hoje, fiz um conteúdo ali, daqui a pouco vou estar postando. É bom, porque você colocou a calça ali, e eu sei que o quanto você é sincero, você falou, igual essa, não tem. Eu acho que você lembra de ter vez de mandar a calça pra mim e falar, moçada, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que continuar usando as importadas. Não vai ter jeito. É isso que é bom a gente abrir entendeu? Aqui, né? E aí hoje você produzir um negócio que tá do nível do
das importadas, do mesmo nível. Falo pra vocês, bate as calças que eu vi aqui hoje, é a mesma coisa. É a mesma coisa de uma importada. E aí isso faz muito parte de você, porque, por exemplo, você tem, como eu falei, você tem mais uma receita ali dentro do seu conteúdo, né? Diário ali, você tem um link ali, afiliado, tudo, que você já mostrou quando você pega um negócio para fazer ali para fazer um teste, não deu certo, você fala que isso aqui não presta. Não presta e passa com o trator de esteira em cima e pautório. É real. Tô falando, eu não vou. Jamais vocês vão ver eu postando alguma coisa lá de mentira por causa de dinheiro. Portanto, que eu já recebi proposta para Tigrinho mesmo, acho que é 2 anos atrás, de 100 mil por mês, pô. Mas eu não acho que é um negócio legal, eu não vou mexer. Não faz parte dos seus princípios. Não faz parte do meu princípio. E então tudo que eu posto é de verdade. O que eu postei hoje sobre a calça, o que eu falei sobre a calça, realmente é o que é mesmo. Não tem porquê. Eu não ganho nada seu para mim fazer isso aí. Entendeu? Com certeza. A única coisa. E o que a gente quer é essa sinceridade, né? Como consumidor e um cara conhecedor como você, né? Vinícius, para a gente encerrar aqui, Vinícius, o que você está deixando, o que você vai deixar de legado para sua família, para suas filhas? Rapaz, eu acho que sou meio ruim para falar disso aí. Mas eu acho que vai ficar uma base bem boa para elas. Assim, do que eu prezo, né? Do que eu acho que é certo, de como ser responsável, de como ser certo com as coisas, de como ser direito. Eu não sei, nunca pensei sobre isso, falar a verdade pra você, porque eu acho que tá tão no caminho certo e assim, o que eu tenho delas hoje, como elas são, a educação que elas têm, são 2 crianças que tipo assim, cara, não tenho o que falar das meninas, sabe? Não é porque minhas filhas, mas a gente vê os filhos dos outros e tal. Eu não tenho que falar assim, eu queria que a Martina fosse mais isso ou menos aquilo, ou a Alicia fosse mais isso ou menos aquilo. Eu acho que a gente criou o caráter delas ali até a idade de criar caráter. Acho que foi muito bem criado e eu acho que eles só vão proporcionar alegria pra gente. E o que você mais deixa para elas de princípios, de legado para elas, assim, de valores, princípios, valores, assim? Rapaz, eu acho que é mais fácil você falar isso aí do que eu. Cara, é isso aí que eu tô falando pra você. Eu acho que, tipo assim, a gente tenta ensinar pra elas o que é que a gente não deve mentir, não deve... Isso é muito verdadeiro, né? Então... o que eu tô falando aqui. Eu já falei a palavra várias vezes do que você é sincerão. Sincero. É transparente demais. Porque hoje, nesse mundo, a gente ser sincero demais parece ser defeito. Hoje, entendeu? E falar pra você que às vezes até possa ter me prejudicado, mas a maioria das vezes, quase, sei lá, 99% das vezes, o jeito que eu sou de ser sincero demais só fez bem pra mim, só me colocou pra frente. E eu não sei se elas vão ser igual eu, assim, sincero demais, né? Essa é meio ajeitadeira. Mas eu quero deixar pra elas que elas têm que estar no caminho certo sempre. O caminho errado é mais fácil, às vezes proporciona alguma coisa melhor, mas é o caminho certo. Você olhando lá, desde a história do seu pai lá, do velho Roy, de sair do Paraná, de ir para, como você falou, chegar em Rondônia só cachorrinho arrastando ele, nem era ele arrastando cachorro. E você vê tudo que vocês construíram, eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de conhecimento. Hoje, de todos que acompanham você, o quanto vocês têm conhecimento do que vocês prezam. O que você enxerga, o que você vê de, tipo assim, lá de trás até aqui, o que mais te orgulha mesmo, assim? Cara, eu tenho orgulho demais do meu pai e da minha mãe, né? O que eles construíram, assim, não só porque, assim, eu falo pra eles, agradeço eles. Quando a gente era criança, eles trabalhavam demais, a gente não via eles. E, graças a Deus, ainda a gente virou alguma coisa, porque tinha que virar mesmo, porque não... Falar que a gente tinha o convívio com eles, não tinha, porque eles trabalhavam muito, muito. Hoje eu trabalho muito, mas e as coisas eram muito mais difíceis. Então, eu tenho orgulho demais deles, do que eles construíram, do que eles me ensinaram a ser, sabe, de caráter, de pessoa,
E algumas coisas que eu acho que não eram certas, eu tento não fazer com a minha família, com a minha esposa, com as minhas meninas. E quero ser uma versão melhorada deles, entendeu? Eu orgulho demais deles. Porque o que eu consigo proporcionar para minhas meninas hoje, de tempo, de qualidade de vida, de passear, que é uma coisa que eu preservo, é viajar com a minha família, com a minha mulher, com as minhas 2 meninas, igual eu vou agora mês que vem. De estar junto sempre, de carregar. E isso é graças ao que meu pai e minha mãe construíram para trás, né, cara? Assim, falando financeiramente daí. A gente não precisar trabalhar para os outros, a gente tocar as coisas da gente, conseguir. E ele sair do nada e construir isso aí, para mim, foi muito foda. O que é inegociável para você, Vinícius? Cara, inegociável é sobre ser certo. Nada vai mudar. Tipo, o caráter, pra mim, a pessoa tem ou não tem meio termo. Entendeu? Eu não faço nada por coisa errada. Isso aí não tem. Acho que a única coisa que não negocia mesmo é o meu caráter, entendeu? E eu é uma coisa que mexe muito comigo quando alguém fala disso aí de mim, sabe ou não? Puta, eu nem vou falar porque vai dar problema. De pessoa falar que eu tô fazendo alguma coisa errada, entendeu? Não, cara, não faço. E assim, eu vejo hoje. Porque eu falo assim, eu vejo a credibilidade que eu tenho. Sincero, então isso é muito real, entendeu? A credibilidade que eu tenho hoje, eu vejo em pequenas coisas. Essa semana eu vendi um gado para um cara que a primeira vez que negociou comigo, o cara começou a anotar os pesos do meu lado ali, e dali um pouco ele atendeu o telefone e falou: depois eu pego o peso seu. Nós estávamos falando de um negócio de 700 mil conto. E se eu quisesse botar 10 quilos a mais, 50 quilos a mais, eu colocava ali. Só que, cara, isso não é no meu princípio, entendeu? E o cara, primeiro negócio, o cara largou eu anotando os pesos lá. Entendeu? Então o cara confiou em mim pelo que eu mostro no meu dia a dia, entendeu? E eu acho que isso é inegociável para mim. De forma alguma. Ô, Vinícius, só para encerrar aqui, você já tinha feito algum conteúdo assim? Acho que a gente já está gravando, já deve ter quase 1 hora. Você já tinha feito algum, contando assim? Eu já tinha feito algumas lives no Instagram, sabe? Eu fiz uma. Mas nada gravado assim? Não. Podcast foi a primeira vez que eu. Todo esse conteúdo, acho que você nunca fez assim com tudo? Não. Primeira vez. Bacana. É uma baita história. Parabéns pela história. Obrigado. Obrigado mais uma vez, tá? Você Obrigado, sempre tá conosco aqui, sempre tá presente, mesmo como você falou, estando lá em Rondônia. Estamos lá em Rondônia, do outro lado. Assim, sempre presente. Às vezes eu tô na sala ali, escuto o Rafael falando com você, às vezes eu tô falando com você, às vezes a gente liga de vídeo, se fala. Então, assim, quero, em nome do Rubens, do Rafael, isso é como não precisava nem de eu falar isso aqui, mas é só para deixar claro que a gente se orgulha muito de ter a sua amizade, de ter a sua verdadeira igual amizade. Eu tenho amizade, eu me orgulho de ter amizade de vocês, entendeu? Isso aí. Igual eu falei, não é por dinheiro, Sim. porque várias vezes já escutei, no nível que você tá, você tem que cobrar, não sei o que, e aí eu falo, cara, pra mim, tipo... Você gosta, né, cara? Você gosta da marca, você gosta de nós, e assim, orgânico. Tipo, eu vim lá, saí lá, larguei a correria que tava, nós terminando plantio e botando coxo, não sei o que, larguei 3 dias pra vir aqui. Eu precisava sair um pouco também, mas vem pela amizade. Mas a gente fica muito honrado com isso, de ter sua amizade, de ter isso. Como a gente falou, você tá lá com muita coisa rodando e você tirar esse tempo para TXC, para nós. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua amizade. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Você, sua família. Você que é um cara próspero, mas é porque, como você falou aqui, que você tem princípios e valores que são inegociáveis. Então, a gente sempre fala aqui que Deus, né? A gente sempre está olhando para isso. Para quem preza o bem, para quem está pensando no próximo, sim. Sempre as coisas acontecem por bem. Sempre acontece por bem, com certeza. É igual eu falei mais cedo, né? Quantas pessoas, quantas famílias dependem disso aqui? É isso que a gente Você acha que... Hoje nós não pensamos mais em nós três, no todo. Você tem muita gente para se preocupar. Se uma hora você falar assim, vamos fechar isso aqui, quanta gente vai... Com certeza. Né? Então... Eu acho que direto e indiretamente são mais de 2.500 famílias dependentes. E aí é só benção, cara. Não tem quem
quem faz o bem pros outros desse jeito é só bênção, não tem como dar errado. Amém. Não. Só dá errado se partir pro outro lado. Isso aí, Vinição. Valeu, brother. Obrigado. Pessoal, conteúdo fantástico. Obrigado mais uma vez, Vinícius. Obrigado. Já tem mais. Valeu!